Condena ou não condena? Você tem que entender por que você está prescrevendo ensaio. Uma pastilha já mata, imagina 14 centímetros. E quem sofre no final das contas é o condomínio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AssistCast. E antes de eu começar a falar do tema, eu quero que você, síndico e gestor condominial, já está acompanhando aqui a gente ou caiu na primeira vez nesse episódio. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre fachadas. Mas é importante falar também, Luiz, que a convidada que vai falar hoje também já veio aqui no AssistCast. Então, na segunda vez que ela tá vindo. Na terceira, ela já paga um boleto. Você concorda? Com certeza. Já tá até ali na ponta da mesa, a conta é dela. Com certeza. Você concorda com isso, né? E você, síndico, também, que está entrando nesse episódio, não deixe de assistir, porque também trouxemos assunto de ancoragem com essa mesma especialista. Sem mais delongas, né? Vou me apresentar, caso vocês não me conheçam ainda. Eu sou Elaine Araújo. Eu sou o Luiz Sanches. Eu sou o Rodrigo Toledo. Eu sou Thaís Alencar, já posso entrar Olha no só, banco. Não, aí, tá vendo? Já tá fazendo parte da banca do AssistCast tranquilamente. Gostei. Muito bem-vinda novamente ao AssistCast, Thaís. Ai, obrigada, gente. Eu adoro estar aqui, né? Que esse projeto de vocês é muito legal. Que bom. E agora, né, nós vamos falar sobre o quê? Fachada, né? Fachada, que é um item pouco importante, né? É um item barato, né? Que quase não dá problema no mercado. E sabemos que todo mundo que está ali, né, no ramo, como alguns engenheiros, né? Todos têm amplo domínio sobre o tema, certo? É luxo, né? Assim, uma coisa que... Bom, problema tem, mas será que os síndicos que estão ali têm problema de fachada? Como que será que deve ser inspecionada uma fachada? E por que será que o síndico tem que saber disso, E né? por que o síndico tem que saber disso? Eu falo que é muito importante. É uma parte técnica e ele tem que ter um engenheiro condominialista para chamar de seu, para assessorar. Só que se você não souber ali o que você está analisando, você fica meio assim. E agora? Se tiver alguma coisa errada acontecendo? Então é muito importante. A mesma coisa, por exemplo, eu tenho um carro, eu vou levar no mecânico. Ou deu algum problema, deu algum barulho. Eu preciso ter uma noção do que é. Ah, será que isso daí é onde? É no freio? Então eu vou levar e não vou saber nada? Eu não vou arrumar, obviamente. Claro. Vai ter um mecânico. É a mesma coisa no condomínio. Então vamos falar de fachada hoje? Ai, vamos falar, gente, assim, eu adoro fachada, porque eu sei que, na grande maioria das vezes, é onde o sapato aperta nos síndicos. E aperta no bolso também. Né? É o calcanhar de Aquiles. Pois é onde eles procuram a gente. Por que vocês esperam doer pra procurar, né? Mas assim, as fachadas costumam ser o maior problema porque é um sistema... O edifício ele tem muitos sistemas. É um dos maiores sistemas que existem. É o sistema de vedação. E é onde dá mais problema. Porque como é que o que te desperta a necessidade, na grande maioria das vezes, de buscar um especialista em fachada? Vários apartamentos reclamando de infiltração. Perfeito. É uma dor já, latente ali. Né? Então, assim, por que a gente precisa ter cuidado com a fachada? E por que não dá para incluir a fachada numa inspeção predial, por exemplo? A gente tem que desmembrar isso. É um sistema muito complexo. E as pessoas, na grande maioria, né, das empresas que tem no mercado, vendem, infelizmente, isso para os condomínios como se resumisse apenas ao ensaio percussivo. Que é aquele martelinho, o síndico fala assim, você faz aquele do martelinho? E isso já é o laudo, né? Só preciso disso, né? Só preciso disso, né? Um Será? relatóriozinho, coisa pouca. Então... E tem também os que acham que o drone resolve, tá? Ah, esse daí é bom. Que esse aí é mágico, né? Não, que eu enxerga quero tudo. uma inspeção de fachada com drone. Com drone, O drone, ele é um acessório importantíssimo. Eu falo que o drone nada mais é que onde os nossos olhos não alcançam. Perfeito. Em alta resolução. Em alta resolução. Aí eu vou ter uma outra tomada. Olha, a partir disso eu sei. Opa, agora o segundo passo, ali a gente vai começar. Tem que ser feita uma percussão para saber o que tem na fachada. Uma coisa é o registro, uma coisa é o que você enxerga, outra coisa é a análise. Então tem que ficar muito claro para o síndico. Uma coisa qualquer um levanta um drone. Mas e essa análise, como ela é feita? Perfeito. E outro ponto, Thaís, rapidinho, até para você entrar. Eu acho muito importante deixar claro nesse episódio que uma inspeção de fachada é algo muitíssimo delicado. Uma inspeção de fachada não resume, e a Thaís vai abordar muito isso, somente a percussão. Ah, quer dizer então que você vai me entregar um laudo. Não é um laudo, né? A gente não vai entrar em termos técnicos para o síndico, mas a gente quer que ele saia desse episódio sabendo quando contratar e por que uma inspeção de fachada e o que é realmente uma inspeção de fachada, o que ela tem que conter no escopo dela. E o síndico lembrar que para cada dor dele vai ter um remédio. Não tem a solução genérica para tudo que pode sair replicando em todos os condomínios. Nossa, você foi cirúrgico agora. Agora você começa a destrinchar
para o síndico saber? Bom, eu vou começar dando um exemplo, porque não tem a forma melhor da gente aprender sobre alguma coisa senão na prática, né? Eu vou trazer um case aqui que explica muito sobre isso, tá? Ela trouxe aqui agora uma explicação do que o pessoal tem vendido muito no mercado como novas tecnologias. Esse trabalho, ele é um trabalho sensorial, eu costumo dizer assim. A avaliação de uma inspeção de fachada, se a gente for fazer uma analogia para o nosso corpo humano, ela é como se fosse a nossa pele, tá? A nossa pele, ela tem várias camadas, até que você tenha o músculo, que você tenha o osso, enfim. Essas camadas, elas não são todas visíveis, tá? E às vezes a gente tem problemas em camadas mais internas. Para fazer essa avaliação, o que o dermatologista faz? Ele pede exames complementares, é o que a gente faz na fachada, tá? Então isso é importante que vocês entendam. Em segundo plano, não tem como eu vim com um microscópio aqui, olhar a pele, ver ali tudo. Eu tô vendo superficialmente, em alta resolução. É o que o drone faz. Perfeito. Então, assim, as tecnologias, elas precisam ser bem empregadas. Elas precisam estar bem prescritas para que a gente possa avaliar. De que adianta eu vir com um microscópio, com a imagem microscópica ali, e eu saber ali qual é a composição, os problemas superficiais, se eu posso ter um problema na epiderme lá dentro, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Mas eu vou trazer um caso prático para que vocês entendam. Eu tenho um cliente, um prédio que tem 14 anos de entregue, tá? Por uma construtora muito renomada, diga-se de passagem. É um prédio de altíssimo padrão lá em Salvador. E a gente teve a seguinte situação. Vale ressaltar, né, que a gente fez um outro podcast recentemente falando exclusivamente sobre o sistema de ancoragem, que é uma premissa para inspeção de fachada. Então volta lá alguns episódios, né? Aí, ela já tá contratada aqui no podcast. O que vocês acham? Treinada, sabe de Tô tudo, treinada. Já tá fazendo os ganchos, já tá tudo certo. Já vai ter que voltar no terceiro. E você, síndico que acompanha, já coloca aqui, ó. Quero o terceiro da Thaís Alencar, que aí a gente traz ela lá, importa ela lá de Salvador pra cá. Bom, então a gente já falou sobre esse tema. É importante que vocês, né, voltem para entender porque é uma coisa crucial. Mas vamos supor que a gente está tudo bonitinho, ancoragem no lugar, qual que é o próximo passo? Nesse caso, por exemplo, nós descemos na fachada, tá? Começamos pelo ensaio percussivo. O que o ensaio percussivo faz? Lembra que eu falei que a avaliação da fachada, ela é sensorial? A gente usa todos os nossos sentidos, tato, olfato, usamos a ausculta. Então, o ensaio percussivo, ele é isso. A gente vai usar um material de resistência diferente para verificar a aderência dali. Isso é só em revestimento cerâmico? Não. Se a gente tiver um sistema de base argamassada, traduzindo para vocês, uma fachada pintada ou uma fachada texturada, né, que é uma base argamassada com uma cobertura, a gente também faz o ensaio percussivo. Porque assim como a nossa pele, ali existem várias camadas. Então, para que vocês entendam, eu tenho o bloco, né, estrutura de concreto, o bloco, e eu tenho 3 camadas pelo menos ali, chapisco, embolso, reboco, e eu não vou entrar no detalhe do que é cada uma. Mas para que vocês entendam que essas camadas são feitas em etapas diferentes, curadas em momentos diferentes. Essas massas são batidas com energias diferentes por pessoas diferentes em dias diferentes. Perfeito. Isso significa que por mais que seja uma mesma camada, ela tem resistências distintas. Inevitável, o processo da construção civil artesanal. Isso a gente não tem como controlar. Então, assim, é muito importante que nessa avaliação a gente não se resuma apenas ao que é superficial. Então a gente vai lá, sobe um drone, entende onde é que estão os maiores problemas, faz um ensaio percussivo inicial. Vamos supor que a gente está no revestimento cerâmico, que é o caso do exemplo que eu estou trazendo. Tá bom. Avaliamos a aderência daquele revestimento ali, e aí existem vários motivos. Thaís, deixa eu só corrigir aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Corrigir não, só explicar o que é aderência, né? Ai, desculpa. Porque o nosso... e tá perfeito. Aderência nada mais é para os síndicos que estão nos... Vamos chamar de como se fosse uma cola, né? Então, quando o revestimento não está bem colado, vamos chamar assim, Isso. ele fica oco, tá? Perfeito. Então, a aderência é quando não cola certinho o revestimento. Então, ele pode soltar. Só para que o síndico ele entenda melhor. Claro. E para complementar também esse teste do martelinho, nada mais é que aquele, vamos dizer assim, exame que é feito no médico, né, pelo ortopedista, que é o martelinho do joelho. Muito Baixo bom. do martelo, né, no joelho, opa, peraí, Tem chutou ou não coisinha. chutou, né? Teve uma reação. O martelinho na fachada é a mesma coisa. Bateu com o martelinho na fachada, dependendo do investimento. Se ele Vai ser saiu, oco deu um ou chute, não. só que isso não é positivo nesse caso. Mas aí é a fachada nos dizendo que tem um problema, assim como o teste do joelho, correto? Correto. Mas isso é tudo? Não. De forma alguma. Peraí, foi só uma reação ou tem algo por baixo? Pois. Então, assim, acontece ainda assim no ensaio percussivo da gente identificar que
A pastilha, que é o que você vê, né, o revestimento cerâmico, ele não tá colado no substrato. Quando a gente remove, a gente repete o ensaio ali, às vezes o som perdura. E a gente entende que aquilo ali não é só superficial. Ou acontece de eu passar o martelinho ali e eu não escutar muito forte o som, eu tô escutando bem de longe. Isso é um som que vem lá de dentro. Então é muito importante você ter essa sensibilidade de onde que vem. E para isso você precisa entender sobre o assunto, tá? Então, vou dar o exemplo que eu trouxe. Essa fachada, por que que é tão importante avaliar a fundo? Essa fachada, a gente desceu, fez todo o ensaio percussivo, identificamos os trechos, abrimos janelas. O que que é isso? A gente abriu revestimentos que estavam ali sem o som, oco, né? Que estavam bem aderidos, bem colados. Mesmo assim, a gente removeu o revestimento e ensaiou o que a gente chama de embolso, tá, gente? Que é a base ali. E fizemos tudo isso. Beleza, identificamos o problema, ok. Se a gente parasse por aí, como muitas empresas fazem, olha o problemão que a gente ia abraçar. Demos continuidade diante disso. Identificamos o seguinte, abrimos janelas de inspeção, que, fazendo uma analogia à medicina, é como se fosse uma biópsia. O médico vai lá, tira um pedacinho da sua estrutura, de você, né? E vai lá avaliar, né? A mesma coisa a gente faz. A gente abre uma janela de inspeção para verificar o que tem lá dentro. Porque, infelizmente, para esse tipo de atividade, eu não consigo descer com ultrassom pela complexidade e tal. Então, a gente faz essa avaliação. Identificamos que as juntas de movimentação, para que vocês entendam, a função da junta de movimentação, que é aquele famoso mastique que o pessoal chama, né? Aqui chama assim também, mastique? Chama. Então, aquilo que você vê, né? A cada 3 metros ali, aquela linhazinha ali, por trás dela existe um universo de coisa, que não vale a pena detalhar aqui, mas assim, aquilo tem uma função, não é estético. A função dele é absorver toda a tensão de dilatação do sistema de vedação. De novo, do sistema de vedação, não é da pastilha apenas, é de tudo aquilo ali, até o bloco. Então, se aquela junta está mal executada, se ela não tem o que a gente chama de fator de forma, que é a profundidade, o comprimento, enfim, se ela não está bem dimensionada, ela não vai absorver a tensão de dilatação. O que é que vai acontecer? Essa tensão vai estar ali. O sol vai bater, vai retrair, vai dilatar. Essa tensão vai ficar acumulada ali. E o que é que acontece? Vai trincar. Porque a base ali é rígida, né? É base cimentícia, é reboco, enfim. Então, a gente começa a ter outros problemas, tá? Nesse caso específico, nós abrimos as janelas de inspeção e identificamos que essa junta é aquilo que a gente chama de junta fake, para vocês entenderem. A junta, ela precisa ter uma profundidade que ela tem que encostar no que a gente chama de encunhamento. Ela tem que ir lá atrás. Essa só tinha 1 centímetrozinho. Era um detalhe arquitetônico. Ela era fake, ela era de enfeite, ela não tinha função nenhuma. Esse prédio tem 35 pavimentos. O executor, né, tem vários trechos de apartamento com pé direito duplo, que é quando você tem 6 metros, né? Que ele seguiu o alinhamento da laje, né? Então, erro técnico. Isso acumulou, a falta de junta e a má execução dela deu mais fissura. E aí, quando nós abrimos, olha a surpresa, Luiz. Quando a gente abriu as janelas de inspeção, sabe o que a gente encontrou? O quê? Um reboco de 14 centímetros. Em média. Abrimos mais de 100 janelas. Era quase uma lasanha, né? Massa sobre massa. Vamos só explicar para eles entenderem. Uma parede dupla. Vamos só explicar para eles entenderem que aqui tá muito técnico. É verdade. Vamos simplificar para o síndico, porque a gente está se divertindo tecnicamente, mas ele precisa entender o que significa 14 centímetros. Não, eu tô entrando assim, eu tô entrando assim a fundo, gente, para quê? Por que a gente tá falando disso? Por que eu preciso... O síndico deve estar perguntando, mas por que eu tenho que saber disso? Você vai entender já já por que você tem que saber disso. Perfeito. Fica aí, porque senão... Entre o bloco, vou ser bem grosseira aqui. Entre o bloco e a pastilha, você tem um mundo de camadas, tá? A soma de espessura desse mundo de camadas, na prática, ela tem que ir no máximo de 3 a 4 centímetros. A gente é 14. Ai, meu Deus, que loucura, como é que isso acontece? Vocês já devem ter escutado um termo, né, em campo. Tira na massa. É verdade. Né? Então, isso acontece, Acerta gente, na massa, eles falam. Acerta na massa, né? Na prática, o que acontece? Os erros que acontecem na concretagem, eles são validados, são alinhados no reboco. E aí as obras são entregues assim. E qual que é o problema para quem está usando 13 anos depois nesse caso?
que o problema não é só a falha de aderência da pastilha. Não é só uma pastilhazinha que vai cair e pode machucar alguém. Não. É uma pastilha com 14 centímetros. Como é que eu descobri isso, Elaine? Com ensaios. Que tipo de ensaio você acha que a gente fez, além da janela de inspeção? Você fez um ensaio laboratorial de arrancamento, com certeza para saber onde rompe esse revestimento. E até complementando, uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Através até da assessoria técnica do engenheiro colonialista, pela própria Thaís também, que faz muitos ensaios, do acompanhamento desse profissional. Porque muitas vezes uma empresa ali que vai executar a fachada é a que está fazendo o ensaio do marcando. Ele tocou num ponto. E aí, a empresa que faz... Momento polêmica. Vamos lançar o momento polêmica do AssistCast? Vamos, depois polêmica. Momento polêmica com a Thaís Alencar. A empresa que vai executar é a mesma que está fazendo o ensaio. Porém, essa empresa, onde ela faz o ensaio? Aonde já está solto. Aí fala pra gente, pra síndico que está nos escutando, esse solto que é feito esse ensaio de arrancamento, né, com equipamento específico, o que vai geralmente chegar no relatório? Condena ou não condena? Gente, eu fico até triste de ouvir isso, sabia? Infelizmente é o que acontece. Falamos porque assim, é o que a gente mais encontra. Vamos dizer que 99,98% dos casos é o que acontece, infelizmente. Assim, para vocês entenderem melhor o que a gente está conversando aqui, vamos supor, vou usar o mesmo exemplo da pele. Vamos supor que a gente esteja com uma irritação. E aí o médico vai lá e fala assim, não, vamos tirar aqui, vamos fazer uma biópsia para saber se isso aqui é cancerígeno ou não é. Aí ele fala, bota lá no papel, fazer biópsia na mão esquerda do paciente, blá, 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 blá. Aí você chega lá, né, geralmente é uma outra especialidade que vai. Ou seja, o profissional tá lá fazendo um ensaio. O médico prescreveu, a função dele é prescrever. Faz a biópsia na mão esquerda do paciente, blá, blá, blá. Ok. Aí o outro médico que vai lá, ou enfermeiro, não sei, que vai lá fazer a biópsia, ele vai lá, ao invés de cortar aqui, ele corta aqui. No lugar errado. Aí ele pega esse tecido e manda ensaiar. O resultado dele vai ser satisfatório? Não. É a mesma coisa. Porque o local tá errado. O médico prescreve certo, a empresa faz errado. O contrário também. Você vai lá, chama o laboratório, não é regra de bolo. Você tem que entender por que você está prescrevendo o ensaio. Eu quero saber o quê? No nosso caso, a gente queria saber a aderência entre as camadas. Eu já tinha entendido que o meu problema não estava no revestimento. Para que eu vou pedir um ensaio para arrancar da pastilha? Eu tenho que arrancar, tirar a pastilha e arrancar atrás. Esse ensaio que a gente está falando, gente, existe uma questão de confiabilidade também, tá, Luiz? Sim. Não tem como a pessoa que prescreve ser a pessoa que executa o ensaio. Tem que ser imparcial. Tem que ser Fica um imparcial. conflito de interesse, até para o síndico entender. Né? Então, assim, um laboratório, quando ele ensaia, ele tem que ter uma máquina calibrada, ele tem tudo, tipo, o tempo do epóxi, enfim. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas, assim, voltando para o nosso exemplo. Esses resultados deram pra gente, a gente seguiu toda a prescrição normativa da quantidade de corpos de prova. A gente teve 77% desses corpos de prova reprovados, abaixo da resistência mínima de aderência que tinham que dar. E quantas, vamos chamar assim, quantas biópsias vocês fizeram nessa estrutura? 72 unidades. Caramba. A norma diz o seguinte, que é 12 corpos de prova a cada 2.000 metros ou quando há mudança de direção e sentido. O prédio tem 2.000 metros quadrados, a gente tirou bastante. E assim, não é um ensaio barato. Porque eu não faço ele na base do prédio. A gente divide, eu boto o balancinho, enfim, é caro. Mas vale muito a pena, porque olha o pepino que o síndico se livrou. Presta bem atenção. O que é que nós descobrimos? A camada que cola, vou falar de novo de uma forma fácil. A camada que cola o bloco, aquele conjunto ali de reboco, o que a gente chama de embolso, né? É uma camada que se chama chapisco, tá? Ela que dá aderência. Esse prédio não tinha chapisco. Agora você imagina comigo, 14 centímetros de embolso, com mais o peso da pastilha, sem essa colinha que cola no bloco, que é o chapisco. Não vai cair só a pastilha. Não, vai cair a pastilha, tudo. uma pala-boca de 14 centímetros. Isso, gente, uma pastilha já mata. Sim, a altura. Não precisa nem de muito. Com 14 centímetros. Imagina. E, assim, a fachada estava num grau muito complicado.
Nós só descobrimos isso, inclusive dos 4 painéis de fachada, 1 foi condenado. Condenado, assim, tá condenado. Tem que refazer tudo. Tem que refazer. Aí vem outro quê de questão. Primeiro lugar, vocês entenderam até aí por que que a inspeção de fachada não vai só ter o ensaio percussivo? Não é somente ir lá e bater o martelinho. Não é. Não é somente uma empresa ir lá e subir um drone e te dar um relatório falando, tá ok. E Porque nem falar, tirar um corpo de prova e dizer tá aqui. um só. Não, e nem fazer até 72. De que adianta se a pessoa que tá lá à frente não souber avaliar o resultado? Perfeito. Tem muitas etapas aí para serem seguidas, né? Então, assim, primeiro ponto, olha só o que ele se livrou. Por que que tudo muda? Porque agora não é só contratar lavagem, rejuntamento e reassentamento de pastilha. Que é o feijão com arroz que o mercado vende. Não é só mais isso. Agora a gente tem que achar uma solução para impedir que aqueles 14 centímetros mais a pastilha caiam. Aí é que entra o que da questão. Só que aí você descobriu um problema, né? Que o síndico, ele não imaginava que o prédio dele tinha. Então é importante falar que, além de tudo, você descobriu um vício oculto, que nós chamamos, que nada mais é que um problema escondido, digamos assim. Que só é percebido na fase de uso. Na fase de uso e com alguém técnico para fazer digamos assim, ela operou a estrutura e descobriu, opa, aqui foi feito errado. E teve um ponto que a Thaís tocou também, que é muito importante para os síndicos que estão escutando. Por mais que tenham dado mais de 70%, né, de reprovação do ensaio, a Thaís falou o seguinte, de 4 panos, né, 4 lados do edifício, somente uma foi condenada por completo. Então aí está a importância. Não significa que 70% de reprovação é 70% do edifício condenado. Então, tá um ponto importantíssimo que a Thaís trouxe da análise técnica, de ter um profissional ali assessorando e realizando o ensaio. E só antes da Thaís, né, já complementar, outro ponto que me chamou a atenção foi na questão da imparcialidade. O que adianta contratar a empresa que vai executar para fazer o teste, se ela pode falar, está totalmente condenado? Exatamente. Para se resguardar. resguardar. O prédio Exato, inteiro. vai se resguardar e também vai lucrar mais. Exatamente. Mas e a engenharia? Nossa, você percebeu aí o que da questão. Nós condenamos 77% dos corpos de prova desse ensaio. Ou seja, um ensaio me deu um resultado majoritariamente ruim. Mas e os outros? Eu tenho que confrontar os resultados para eu poder dar um diagnóstico. Eu não posso dar um diagnóstico só no ensaio percussivo. Perfeito. Eu não posso dar um diagnóstico só no ensaio laboratorial. Eu tenho que confrontar os resultados. E eu preciso ter bom senso. Porque como é que eu vou condenar? Porque eu posso muito bem. O que ele falou assim é perfeito. Foi muito assertivo. Tem muito profissional que faz assim. E isso acontece, gente, em rodas de conversa entre colegas. Eu já cansei de ouvir. Cara, esse caso, eu não vou nem correr o risco. Esse cliente aí, o problema dele, o problema não é meu. Eu vou condenar tudo, vou me resguardar. Mas e os outros 23% que foram aprovados? Se só 77% foi reprovado, quanto que esses 23% não vão economizar para o síndico? Exatamente. Então a gente não pode visar só o nosso resguardo profissional. Isso é importante, claro. Mas a gente tem que visar o cliente. Meu pai me ensinou, desde que eu sou pequenininha e comecei a falar em querer fazer engenharia. Ele me dizia assim, Thaís, o melhor engenheiro é aquele que traz a solução mais econômica, mais viável e que atende às premissas básicas de engenharia. Isso eu levo para minha vida, tá? Não existe receita de bolo, a gente tem que fazer o que é melhor para cada cliente. Perfeito. Só para fazer uma analogia, o que a Thaís está dizendo, Toledo, Elaine, todos nós, é basicamente como se você fosse no médico, um exemplo, você tivesse com diabetes e foi constatado que você precisa amputar parte de um membro. Só que aí chega um médico cirurgião e vai falar, não vou amputar só seu dedinho, vou amputar o braço inteiro. Então, gente, síndico que está nos assistindo, olha o impacto que um mau profissional, né, alguém que está ali, vamos dizer assim, executando. Eu tô fazendo a comparação com o executivo mesmo, né, conforme eu disse, o médico e o cirurgião. Alguém que está despreparado, que quer somente garantir ali o dele, pode passar um diagnóstico errado ou realizar uma operação errada. Ou então até é muito importante... Desnecessário. Desnecessário e em questão que comentamos aqui, ou até realmente resguardar muito e falar, vamos tirar o prédio todo, inviabilizar. Arrancar o braço inteiro. E vai inviabilizar isso daí. Exato. Financeiramente E um ponto também. interessante é que a boa engenharia ela também se resguarda. Porque se o profissional tiver ciência do que está fazendo, ciência do cenário, dos resultados das análises, da solução que ele está oferecendo para o condomínio, ele vai estar resguardado. Se ele está fazendo tudo dentro das recomendações normativa técnica,
e dos próprios estudos que o fazem competente para tal função. Perfeito. Mas e aí, Thaís? Como que deu certo Então, né? esse seu case? Pronto, aí a gente passou a primeira etapa. O síndico pulou a primeira fogueira. Agora ele tem mais uma, que nem o jogo do Mario, né? A gente vai vencer. O jogo do Mario entregou, Pulou hein? o bloquinho ali. Pois é, ele ganhou uma vida. Vamos pra próxima. Play. Bom, entendemos agora que nós temos um grande problema. Temos muitas opções diante desse cenário. Muitas. A engenharia ela é infinita, tem solução para tudo, até para morte. Bom, agora a gente vai para o limiar do nosso cliente. Sentei com ele e falei, olha, a gente tem esse problema aqui. Poxa, Thaís, como é que a gente resolve? Bom, onde é que dói para você? Seu problema... Alinhamento de expectativa. Claro, óbvio. Não tem regra. O que dói para você? Para você, nesse momento, o mais impactante, o que te limita? É o recurso? É o prazo? Porque, assim, para eu fazer essa obra, a depender da solução que eu adotar, você vai ficar sem usar suas áreas comuns. Imagina, 35 andares, 8 apartamentos por andar. Você tem condição de gerenciar todo mundo no seu juízo aí? Vai entrar verão, criança dentro de casa. Qual que é o seu problema? É tudo isso junto? É isso? É aquilo? Então, alinhamos as expectativas. Diante disso, eu fui buscar uma solução para ele. Imagina um prédio 100% habitado. Eu vou remover toda a pastilha e todo o reboco. Porque não tem como eu aproveitar o revestimento que tá bom se eu tenho que corrigir o que tá lá atrás. Condenamos tudo. Bom, é uma opção. Vamos remover tudo para refazer novamente do jeito correto. Essa é a opção melhor, porque a gente corrige ali na origem, mas é a opção mais evasiva. Nem sempre o que vai dar pra gente a condição ideal é a melhor opção. Então, para eu fazer isso, imagina só, eu expus mais de 3.000 metros de fachada à condição mais extrema possível, que é expor a alvenaria. Isso choveu, entra água para o apartamento, o condomínio corre o risco de ter que repor um monte de armário. Nossa. E repor um monte de outros problemas. Essa não era uma opção pra gente. Fomos em busca de um outro especialista dentro da nossa especialidade. Vocês entendem que existem especialidades dentro da engenharia? Eu sou especialista em patologia, mas eu não sou projetista de fachada. Perfeito. Eu fui buscar um projetista de fachada. Eu falei para o condomínio, olha, por que a gente precisa? Existe um dimensionamento para isso. Existe uma solução que eu pensei em trazer para vocês aqui, que foi a solução que a gente adotou lá, que é o grampeamento. Nós contraventamos todo esse substrato todo esse acabamento contra o substrato. Eu criei um grampo mesmo, como se eu pegasse um grampeador e apertasse aquilo ali, tá? Prendi. Mas esse é aleatório? Não. Eu tenho que dimensionar o grampo. Como é que isso é feito? Em que inclinação? Como é que faz? Qual a espessura? Eu não sou projetista disso. E eu preciso, como profissional, respeitar o espaço, cada um no seu quadrado. Se eu sou cardiologista, eu não vou operar joelho. Por que os médicos respeitam isso e a gente não? Por que os pacientes respeitam isso e os nossos clientes não? Exato. Então, isso é uma coisa que vocês precisam entender. Primeiro lugar, ter confiança no seu, como é que se chama? Engenheiro condominialista, Exato. né? Ter confiança no que ele está te trazendo. Então, se ele está dizendo para você que você precisa de uma especialidade complementar, você precisa. Então, a gente foi em busca do projeto, o cliente entendeu, contratou o projeto e o projeto especificou todo o processo de grampeamento. Estamos lá fazendo o serviço. Não foi uma obra, quando nós fomos orçar a obra, né? Aí, com isso, detalhe. Tivemos um laudo, todo um diagnóstico, montamos um escopo orçamentário, onde a gente especificou os materiais, demos lá 2, 3 opções de cada material, né, para que as empresas orçassem. E aí é que muda o cenário. Porque aí o síndico, ele começa a ter a regra do jogo. A receita do bolo quem dá é ele. Quando ele chama 10, 15 empresas e fala assim, olha, eu preciso fazer a manutenção dessa fachada, cada empresa vai lá e dá. Olha, mesmo que ele fala assim, eu quero um bolo de chocolate, com calda de chocolate. Um vai fazer com farinha de trigo, outro com farinha de aveia. Nenhum deles tá errado, sabe? Então, assim, você que é leigo, você não tem como avaliar o que tá certo e o que tá errado. Então, assim, quando você monta o escopo, você dá a regra do jogo. Cara, é o seguinte, ó, eu vou fazer a obra que você tem interesse em orçar, o processo de licitação tá aqui, ó, o escopo é esse. Pronto. Acabou. Ele não tá livre para escolher. É aquilo ali. Ou ele orça aquilo ali, ou ele não tá na concorrência. Perfeito. E você Isso cria... elimina muito problema. Muito problema. É muito importante que o síndico entenda que ele ter o escopo, isso, o engenheiro do lado dele, assessorando o condomínio, vai ajudá-lo. E aí vai ajudar da forma correta, com ensaios corretos,
fazendo a investigação correta para chegar num diagnóstico correto, igual a medicina. Perfeito. A nossa área da engenharia, ela é associada à área da medicina porque ela é a mesma coisa, o que muda é o paciente. A diferença é que o médico consegue falar com o paciente, ele fala, tá doendo aqui. No nosso caso, não. Como que a gente analisa isso sensorialmente? A estrutura fala com a gente através de infiltração, através de fissura. E em casos extremos, infelizmente, no caso de fachada, quando chega num caso extremo, quando cai uma pastilha cerâmica ou um revestimento, isso quando, infelizmente, né, não mata alguém. E isso acontece. Então, a importância de fazer a inspeção e fazer o ensaio é porque você evitou aí 3.000 metros de fachada, podendo cair a qualquer momento e fatalmente ia matar alguém, porque pela espessura de 14 centímetros ali não tinha nem chance. Uma pastilha já mata, imagina 14 centímetros que nós estamos falando da fachada. E a Thaís tocou num ponto muito interessante. Ela soube enxergar aonde terminava a responsabilidade e as atividades dela e chamou um outro profissional. E infelizmente hoje no mercado todo mundo sabe tudo, as pessoas se autodenominam especialistas, vai lá e entrega a solução para o condomínio, às vezes faz o mais barato, faz muitas vezes o que sabe, infelizmente, e quem sofre no final das contas é o condomínio. Da mesma maneira como ela comentou que quando chega a empresa A, B e C para fazer a manutenção do condomínio, cada um fala sua receita, não se preocupa com as necessidades do condomínio, entrega lá e o síndico, coitado, fica perdido muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber em quem confiar. Detalhe, muitas vezes o síndico pega aquela empresa, vamos pensar que a empresa A, B e C, a C tem um escopo que o síndico, que aconteceu já, de eu pegar a assessoria, o síndico falar, mas eu contratei essa porque o escopo está mais completo. Aí eu pergunto, completo de acordo com o quê? Aí a gente entra na questão, o completo para o síndico, quem disse que é a forma certa de resolver o problema? Pode ser a mais cara, pode ser a que você acha mais completa, pode ter até mais elementos, mas você só vai ter consciência de que é a forma exata se tiver um especialista ali fazendo todas as etapas, nesse caso da fachada. Exatamente. Olha que case interessante que a Thaís nos trouxe. A Elaine disse um pouco sobre essa parte de escopo, o Toledo disse um pouco sobre até o limite que vai, né, o especialista ali dentro do condomínio para a contratação de outro. E a Thaís nos falou também o seguinte, iniciei os testes, eu como engenheiro ali verificando a parte da fachada, fiz testes complementares que não é somente no visual, e até a parte final que foi contratado o segundo profissional, que é o projetista, eu assessorei, aí tá importante, assessorei na parte de determinação dos materiais, o que cada um deveria orçar, ou seja, alinhamento de escopo. Ser engenheiro, ser o especialista do condomínio que está lá, é muito além do que fazer um teste de percussão. É muito além de somente também falar, eu tenho a humildade de falar que meu escopo termina aqui e agora a gente precisa de um outro especialista. A humildade só não, a responsabilidade também, exato. Perfeito, bem colocado. E estar ali com o cliente até o final, de determinar o que é necessário. Não é pegar um laudo, um pedaço de papel e deixar na mão do cliente e falar, é isso que você precisa. Sabe o que eu gosto de falar, Thaís? Eu falo isso pro síndico, sempre que eu vou assessorar. Você faz laudo disso, laudo daquilo? Eu falo assim, olha, laudo é um pedaço de papel. Exato. Eu gosto muito de falar isso, eu falo isso sempre. Por quê? Nada mais é do que isso. É a nossa receita ali do bolo. Só que vocês concordam que num caso de um bolo é até mais fácil. Com a receita você vai lá e faz um bolo. Nem num sei, caso e mesmo erra. Você vai lá, vou até dar um exemplo. Com a temperatura errada, acabou. Se a temperatura não estiver boa, se você não tiver no bom dia, às vezes sola o bolo, não é verdade? Tem muitos fatores que pode dar errado até numa receita de bolo. Imagina numa receita técnica de engenharia. E se não tiver ninguém olhando ali, vamos colocar essa analogia do bolo, olhar a analogia da fachada. Se tiver tudo pronto, o especialista foi lá, aqui fica perfeito. Mas quem vai executar? Será que vai executar da forma correta? E quem vai olhar isso? Então, a importância de você pegar esse laudo, que é esse pedaço de papel, e transformar no resultado. O que é o resultado? Entregar a saúde de volta para o condomínio. Falar e garantir, olha, agora sim, conforme o escopo técnico, a contratação certa da empresa para executar conforme o que a gente falou e a minha análise olhando, sendo o olhar técnico do condomínio. Aí sim vai dar certo. Aí você chegou no que da questão? Vamos continuar a história? Termine, claro. Bom, beleza. Mas espera aí. É um momento estratégico e aí você vai puxar. O que o síndico tem que fazer agora que a Thaís vai chegar no quê? De como ela resolveu essa questão da fachada, e o síndico também pode pegar isso e falar, agora
Eu veio alguém aqui, eu contratei um drone, ou só o ensaio a percussão e recebi um laudo e achei que estava bom. Agora, a Thaís já salvou o síndico dessa enrascada. Mas o que ele tem que fazer agora, neste momento do episódio, Luiz? Primeiro, o síndico ou o gestor que está nos assistindo tem que primeiro assistir aquele episódio anterior, né? Que a Thaís muito bem disse no início do podcast. Tem um episódio especial ali voltado à ancoragem, sistema de ancoragem em condomínio. Em segundo, compartilha com seu amigo síndico, que também está ali em dúvida. Dá o joinha, deixe nos comentários também todas as suas dúvidas, porque às vezes alguma coisa que passou desapercebido é sua dúvida e a gente vai responder. E em terceiro, Thaís, o que aconteceu com esse condomínio? Bom, beleza. Nós tínhamos ali um escopo bem definido, demos a receita do bolo, as empresas ali, muitas, né, caíram por terra. Fomos ao levantamento das informações. Trouxemos ali para o processo, o condomínio contratou a empresa. Eu nem precisei oferecer. O condomínio disse, você vai ajudar a gente, né? Você vai cuidar disso aqui. Porque, beleza, você me colocou nisso aqui, tá. Como é que agora eu não vou só. Né? Como é que eu vou validar que essa galera tá trabalhando certo? Como é que não vai acontecer de novo? Né? Então, assim, fica aqui com a gente. Eu falei, não, beleza, vamos que lá. Isso é a fiscalização da obra. Fomos para cima. Nesse processo, o prédio eu falei que tem 10 mil metros quadrados de fachada, né? Nesse processo, nós tivemos algumas intercorrências em relação à parte financeira. Realmente, agora eu vou me colocar no lugar de vocês. É lindo quando a gente tem esse cenário maravilhoso atendido. Mas quando a gente parte para essas prescrições, a gente sabe que existe um custo-benefício, mas a gente sabe que o custo financeiro ele é o que pesa inicialmente. Porque uma coisa é o síndico ter essa compreensão. Outra coisa é ele convencer todo mundo a entender isso. É verdade. Então, assim, ele representa uma coletividade, né? Então, assim, é muito difícil. Eu entendo eles de verdade, eu entendo. Então, existia uma resistência financeira. Thaís, poxa, quero muito fazer isso. Mas a obra, poxa, passou do ticket de 1 milhão, de não sei quanto, sei lá quanto foi. Não dá pra gente. Tá bom, beleza. O que a gente pode fazer? Buscamos opções bancárias e existem, tá? Existem hoje instituições financeiras que elas, o condomínio, ele não existe um dono, ele existe uma convenção, uma ata condominial. Então, os bancos, eles geralmente não emprestam dinheiro para condomínio. Mas existem instituições de crédito, né, que não são bancos e fazem isso. Então, isso é uma opção. Não foi o que a gente adotou lá, mas já é bom deixar isso aí de opção. A famosa garantidora. A garantidora. Exatamente, né? Acho que vocês já devem ter falado sobre isso aqui. Tá. Não, ainda não falamos no episódio, mas é um assunto importante. É um assunto que vale até a pena depois vocês trazerem particularmente isso. Mas assim, a opção que nós trouxemos. Beleza, a gente tinha uma solução técnica maravilhosa, mas o nosso cliente não podia pagar por isso. Então a gente precisou adaptar. Montamos uma comissão técnica, eu chamei a empresa executora, chamei o projetista e sentamos. Galera, o que é que a gente pode melhorar aqui? Explicamos para o cliente que a 100% de segurança que a gente estava prometendo para ele, a gente não ia conseguir entregar. Mas você já ouviu aquela frase, antes feito que perfeito? Uhum. A gente deu o melhor que a gente podia. Então, a gente reviu alguns itens que estavam ali sem perder qualidade e remodelamos a solução técnica para que a gente pudesse, ou seja, diminuímos a quantidade de grampeamentos, ampliamos os espaçamentos, mexemos nas especificações técnicas, nas soluções. Isso, Elaine, é engenharia. Com certeza. Não é receita de bolo. Isso é engenharia. A gente foi buscar uma solução para aquele cliente. Você entende que eu posso ter um cliente na mesma configuração dele, que tem os mesmos 14 centímetros. O prédio do lado é meu cliente também. Mesma construtora, mesma época de construção. Não tinha 14, tinha um pouco menos, mas era o mesmo problema. Mesmo problema. O outro condomínio tem outro cenário financeiro. O que a gente fez em um, a gente não fez em outro. Perfeito. Entende? Então, assim, nós remodelamos, né, existe uma equipe técnica para isso. Nós remodelamos a solução e fomos para cima. Beleza. O cliente aprovou, é isso, assinou embaixo. E até hoje ele confia em tudo que a gente traz. Esse é o segredo. Você precisa confiar em quem tá ali. Beleza, pulamos a terceira etapa, né? Terceira vida. Vamos pra quarta? Pra acabar a história? Vamos finalizar para o síndico saber o que aconteceu lá. Resultado. Chegamos na etapa de obra. Estamos, tá? Essa obra não foi concluída ainda. Estamos em andamento. Quanto tempo de obra? Previsão de 12 meses. É, uma obra bem extensa, né? Tá, mas a gente teve atrasos. Por quê? Pelo quarto ponto.
As empresas que estão no mercado que se dizem especializadas, elas não são tão especializadas assim. E aí a gente fica limitado. Momento polêmica. Polêmica. Lançamos o momento polêmica. Né? Eu sinto muito em informar pra vocês isso. Eu sinto de verdade, mas é a realidade. E não é só na Bahia, é aqui, é em outros estados. No Brasil. É no Brasil. Bom, nós nos deparamos com uma dessas empresas. E a gente deu as prescrições, acompanhamos o serviço e eles se opuseram a fazer algumas etapas. Inclusive negligenciaram algumas dessas etapas, tá? E eu posso dizer que eu não sou muito querida por essas empresas, não. Porque eu não tô ali para fazer amizade. Se eu fizer, Tá, ótimo. pra fazer o certo. Eu tô para fazer o meu trabalho. E o meu trabalho é garantir o que eu prometi pro meu cliente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente prescreveu remover todo o rejunte para aplicar um novo rejunte aditivado. Então, a gente tinha prescrito inicialmente um tipo de rejunte. Sim. Eu mudei para um rejunte cimentício, que é mais barato, e aditivei ele com membrana. Ou seja, eu melhorei a eficiência do meu rejunte e diminuí o custo. Isso foi uma das soluções que a gente trouxe. Perfeito. A empresa virou para mim, os funcionários falavam assim: pô, doutora, mas a gente faz isso aqui o tempo todo, não tem pra que isso, maluquice, eu tô aqui 10 mil metros de fachada, eu tô aqui riscando com riscador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu sento e faço questão, eu falo, desce aí, desce da corda aí. Ele desce, a gente vai lá no playground. Eu pego o riscador que ele usa e eu faço o trabalho dele. Eu vou lá, risco, blá, blá. Eu falo assim, faz aqui como você faz. Ele faz lá do jeito dele. Como é que você quer fazer? Fala, faz aí pra mim. Aí ele vai lá, risca 30%, cola, blá, blá. Aí eu falo, tá bom, vou fazer do meu jeito, tá? Eu faço, boto. Tá bom. Daqui a 2 dias a gente volta aqui. Aí a gente volta, deixa curar o material e tal. Aí eu venho com o riscador fazendo um teste, mostrando que aquilo dá falha de aderência. Mostrando que em um ano, aquele rejunte que foi colado ali, que nem o povo fala assim, vamos fazer um banho de rejunte. Aquilo ali descola, não tem aderência. Tô dando um exemplo de um item só, tá? Que é o rejunte. Mas assim, eu mostrei pra eles que, beleza, tem 30 anos fazendo isso, não sei quantos anos, tá fazendo errado. Vamos aproveitar. E isso eu digo não só para os síndicos, para as empresas de execução que estão em campo. Aproveita que o teu cliente resolveu contratar um especialista para te assessorar. Melhoria contínua da qualidade. A função daquele cara não é criticar o seu trabalho, é te ajudar. Perfeito. Você vai para outra obra melhor. Melhoria. Eu tenho um aluno meu hoje que, só fazendo um adeno, que eu condenei uma vez, eu fiquei até com pena da menina. Ela tinha feito uma revitalização de fachada assim. Tirou uma chique e colocou outro, né? Tô falando na língua da galera. Tirou uma chique e colocou outro, deu um banho de rejunte, ficou linda a fachada. 27 dias contados da entrega da obra. A síndica me liga, Thaís. Isso ela tinha orçado com a gente a inspeção, achou caro. O condomínio falou assim, não vou gastar isso com inspeção, esse dinheiro eu já faço a obra. Foram pra obra. Ela me liga, Thaís, não sei, eu não entendo, mas tem alguma coisa errada nessa fachada. A gente foi olhar. Quando a gente desceu pra inspecionar, gente, 27 dias. Era vergonhoso. Quando eu chamei, fiz um laudo, né? Assim, o básico do básico pra gente. Foi fácil de fazer. A gente classificou tudo, fizemos um laudo, fez até um relatório, foi simplesinho e tal. Falei assim, chama a empresa lá, era uma empresa pequena, chama a empresa, vamos conversar com eles. Chamou, eu sentei na mesa, eu falei, tudo bem, ouvi a menina, isso. Eu falei, ó, eu vou ler com você, vou te mostrar algumas imagens aqui do que a gente encontrou. Se você quiser, eu desço lá com você, a gente olha agora. Quando eu comecei a mostrar, a menina começou a chorar. Você via que ela tava assim, começando o trabalho dela, sabe? E eu falei pra ela, ela falou assim, tá, Thaís, ela nem tinha argumento pra discutir comigo. Ela falou assim, tá bom, como é que a gente resolve? Eu falei, infelizmente, a gente tem que tirar e fazer de novo. A menina se desesperou porque ela não só perdeu o lucro dela, ela perdeu o investimento que ela fez na obra. Sim. E assim, isso acontece porque vocês podem exigir, vocês contrataram uma empresa para fazer o serviço, vocês podem exigir. Perfeito. Então assim, isso vai para os nossos colegas também. Hoje em dia, isso aconteceu, hoje em dia, ela é minha aluna, ela acompanha todo o processo, ela se aperfeiçoou tanto como profissional que hoje eu tenho um orgulho de fiscalizar as obras que ela executa. Você entende? Porque ela soube aproveitar aquela oportunidade. Então a gente não tá aqui para criticar o colega, a gente tá aqui para ajudar. Então aproveitem. Porque o cliente de vocês, que é o síndico, ele tá aqui entendendo que ele precisa fazer isso. E esse profissional que tá lá, ele não é só para validar e auxiliar o síndico, ele é para te ajudar também. Então, Exatamente. assim, finalizando a história para vocês entenderem, hoje nós estamos em andamento com essa obra. Essa empresa saiu, tá? Colocamos uma nova empresa. A nossa obra está atrasada por isso, porque eles passaram, desses 12 meses de obra, eles passaram 7 meses em um único painel de fachada.
E ainda o que eles entregaram a gente teve que refazer, tá? Nossa, mais prejuízo pro condomínio. Então assim, nós passamos por esse processo, a obra está atrasada por isso, mas a gente está caminhando, estamos seguindo o nosso padrão ali, a gente vai finalizar, mas eu quero que vocês enxerguem o seguinte, olha quantas etapas o nosso síndico pulou, quantas fogueiras ele pulou, né, fazendo o trabalho da forma correta. Então, em resumo da nossa pauta, inspeção de fachada não é só ensaio percussivo. Não adianta também você chegar a abrir a norma, né? A gente tem, sei lá, vamos falar de revestimento cerâmico, 13755. Lê a norma toda, né? Porque não é só deverzinho de casa, lê a norma. O que é que diz aqui de ensaio? Vou pedir tudo. Não é só isso. Nossa. Não. Tem que saber avaliar, confrontar esses resultados e saber prescrever. E entender qual é seu lugar. Onde é que eu entro, onde é que eu saio, onde é que eu venho. E fazer um trabalho de equipe. Perfeito. Certo? Multidisciplinar. Ninguém faz nada grande sozinho, eu gosto de falar. É isso aí. E a Thaís tocou num ponto muito interessante, pelo menos 2 vezes no que eu contei. Muitas vezes quando as empresas elas entram no condomínio, elas colocam o seu jeito de ser, o seu modus operandi acima das necessidades do condomínio. Nessa própria situação, onde os funcionários estavam executando a obra, preferem fazer do jeito que eles fazem há 30 anos, do que ouvir a pessoa que fez a prescrição daquela solução. Ou seja, todo mundo pensando no seu e o síndico, o condomínio, os condôminos, todos prejudicados, vivendo com esse transtorno muito mais tempo do que o necessário. Você comentou que estão 7 meses e o trabalho vai ter que ser refeito. Então, vamos pôr pelo menos mais 1 ano, que era o cronograma inicial da obra. Você imagina agora, Toledo, o quão desconfortável é para o síndico. Como ele deve se sentir nesse momento, né? Poxa, eu paguei caro. Eu contratei um especialista. Eu contratei o cara para fiscalizar. Eu contratei projetista. Eu contratei uma empresa especializada. E eu não sei... Eu tô inseguro. Fiz tudo certo, mas deu errado. Fiz tudo certo, mas deu errado. Quantos condôminos são? Faz uma conta, esse aqui é bom de matemática. 35 vezes 8... 70, a gente 140, não é calculadora, 200, não, viu, gente? 280. Olha, gente, eu quero até... Enquanto eles pensam... Olha só, tirar até uma coisa que é muito engraçado. Porque as pessoas acham que engenheiro sabe fazer conta de matemática de cabeça. Mas a gente aqui sabe fazer conta de cabeça assim. Quanto que é? Quanto? 35 vezes 8. 280. Tá vendo? Agora foi, você viu? Aí vamos pôr o peso no pescoço do síndico? 280 condôminos reclamando na orelha dele. 280 apartamentos. Vamos botar que mora 3 pessoas? 3 a famílias. 4. Mais de 1.000 pessoas. Ou seja, 1.000 pessoas ali para o síndico conseguir gerenciar. É muita informação. E na grande maioria das vezes, esse cara não é um síndico profissional. Exato. Ele é morador do prédio. Ele não entende do assunto. Ele vira empregado do vizinho. E ele não ganha para fazer aquilo. Perfeito. Eu acho que com isso, essa fase aí, não tem nem muito o que falar. Olha só, o AssistCast de hoje... Polêmico. Polêmico. Acho que vocês vão fazer inimizades. Não, de forma alguma. É que, Estamos para Thaís... fazer amizades, melhorar a qualidade do serviço Olha, de todos. sabe qual é, até para falar para o síndico que acompanha aqui, por que tem 4 engenheiros falando para síndico sobre engenharia? É para melhorar a classe, é para nivelar, para entender que a engenharia não é receita de bolo, para entender que existem especialistas em coisas distintas. O engenheiro civil, tem o que constrói, tem o que projeta, e nós cuidamos depois de pronto. Eu gosto de falar Perfeito. Essa analogia. E tem Então alguns são que fases destroem, diferentes. Tem alguns que destroem, mas esse a gente elimina. Esse a gente não vai falar. Deus É o que combatemos. É o que nós fazemos combatemos. nosso serviço aqui, que conscientizamos e melhoramos a categoria. E também eu achei muito importante o ponto que a Thaís levantou, que nós aqui estamos querendo melhorar a classe para que quem está vindo, os jovens que estão vindo, querem aprender, saiba olhar e falar, peraí, eu preciso sentar na cadeira, aprender com quem já está fazendo, com quem tem trajetória, com quem tem tempo de estrada, para que eu não erre. Porque, olha só, nós hoje conseguimos, com a tecnologia, com muitas coisas, melhorar muitos pontos. Sim. Mas tem coisa que é estrada, tem coisas que nós precisamos percorrer. Então, só isso, a prática, não é só a teoria, a prática ela precisa ser vivida para a gente conseguir. Então, respeitem vocês jovens que acompanham o AssistCast, que está se formando, ou que tem pouco tempo de experiência, entenda que especialista,
ele precisa ter um tempo de caminhada. Não é só você fazer uma pós-graduação, que é muito importante, curso. É você realmente viver aquilo, passar por dificuldades. Porque não é fácil o nosso dia a dia. A gente encontra problemas que a gente fala, como eu vou solucionar? Exatamente. E aí começa a engenharia. E Elaine, me diz uma coisa. Quantos anos você tem de profissão? Eu tô com 10 anos. Quantos anos você tem de idade? Desculpa, pode falar. Não, vamos pular essa parte. Não, brincadeira, eu não ligo. Eu acho que eu tenho 33, se eu fiz a conta certa. Bom, vou fazer 34, é isso mesmo, tô certa. Até hoje, em 10 anos de profissão, com 33 nas costas, você sabe tudo. Nunca. Quantas vezes você já pediu auxílio a outros colegas e outros profissionais por alguma demanda que você não é expert naquilo? Todos os dias, e vou pedir sempre, porque não tem como. Além de não ser especialista, é muito importante a gente contar com outras opiniões. Às vezes a gente não está enxergando alguma coisa e o nosso colega falou, e se for por esse caminho? Sabe qual é a diferença entre você e quem está começando? Quem está começando tem uma coisa que se chama vaidade. Perfeito. E isso te distancia muito da posição que você quer chegar. Porque se a gente, eu não vou nem me incluir nesse grupo, mas assim, se quem já tem muito tempo de estrada e já é especialista bastante no que está fazendo, precisa de outras pessoas, por que você não? Cara, eu sou super acessível, não sei vocês. Sim, mas quem bate na minha porta, eu não tenho por que não ajudar, porque a gente está aqui pensando no coletivo. Então, é isso. Né? A gente está aqui falando para a síndico, mas a gente está falando para os colegas também. Com certeza. E, infelizmente, né? A classe da engenharia ela é extremamente desunida. E esse projeto mostra o nosso propósito em estar aqui, porque somos 3 empresas diferentes expondo o nosso modus operandi, nossos cases, em prol de melhorar a engenharia, em prol de melhorar a vida do síndico nos condomínios. 3 empresas que atuam com coisas parecidas e muitas vezes até o mesmo serviço. Sim. Somos concorrentes, Thaís? De forma Somos aliados à boa engenharia. E é isso que nós queremos mostrar. Agora nós somos concorrentes a pessoas que estão aplicando a engenharia de forma errada. Exato. Isso nós vamos combater. Para que os síndicos, quando pegarem aquelas propostas, eles parem de comparar melancia, banana, mamão. Eles vão comparar banana com banana. É banana, viu, gente? Não é banana, não. Banana com banana. Porque a gente tem 3 empresas aqui que fazem o mesmo serviço, mas não... Assim, eu tenho prazer de concorrer com empresas como vocês. Digo mesmo. Porque eu não preciso estar aqui justificando a necessidade do meu serviço, justificando o básico. Eu não preciso estar aqui fazendo isso. Eu não preciso estar me prostituindo no mercado. Perfeito. E quando todos estão no mesmo nível, abre um alerta para o síndico. Ganha. Não vou olhar só para preço. Será que preço me entrega a solução que eu preciso? Será que eu estou precisando de ibuprofeno e estão me vendendo de pirona? Às vezes é isso que acontece. Muitas vezes é o que acontece. E chega lá depois, vamos refazer tudo de novo. Nossa, se deixar a gente fica aqui até amanhã. É isso. Bom, daria. Sem mais, eu acho que... Bom, o AssistCast de hoje foi muito importante, além de tudo. Nós trazemos conscientização. Esse é o nosso intuito. Por isso que nós estamos aqui conversando com especialistas. E para mim é um bate-papo. Para nós aqui é muito gostoso, é um bate-papo. Thaís, venha mais vezes. A terceira, o boleto é seu. Saiba disso, porque, né... Pode até pedir música, né? Com certeza. A terceira vez pode até pedir música. Pode. Fantástico. Já né? tá ali no cantinho da mesa, né? Já pode pagar a conta. Também. Mas acima de tudo, né? Nos admiramos como profissionais que estão aqui na mesa. Com certeza. E acima de tudo, pela boa engenharia que sempre faz, pelo serviço que é prestado. Sempre tivemos boas referências. E as referências que o AssistCast, assim como as 3 empresas que estão aqui na mesa, querem passar, é que a melhoria da classe da engenharia, assim como o serviço prestado para o mercado condominial, está acontecendo e vai melhorar e muito. O que não vamos admitir mais é amadorismo. Perfeito. Chega de amadorismo? Chega de... Essa frase é do nosso querido amigo Lauton, né? É, do Lauton Parente. Inclusive, Lauton, um meu grande abraço para você. Foi um cara que abriu portas para muitas pessoas, inclusive para mim. Toda vez que eu tenho a oportunidade de agradecer a ele, eu agradeço. Ótimo, excelente. Essa frase dele, ele diz isso e ele diz o seguinte: o conhecimento não é meu, não é seu, não é dele, é da engenharia. Perfeito. E a gente precisa usar bem. Excelente. E com isso, nós encerramos mais um AssistCast. Que episódio. Ela tem que lançar a nossa hashtag agora. Tem. Agora, para finalizar, a gente... Bom, peraí, não tem edição, porque aqui a gente já fala, é no ao vivo. Eles nem treinaram. Não, nós não treinamos. Vamos treinar agora e na segunda vez você vai ter que ir certo para ficar bonito para os síndicos ali que vão nos ouvir, vão nos acompanhar e quem mais nos assistir. Nossa hashtag é o seguinte: tenha um engenheiro condominialista para chamar de seu.
Bora falar? Vamos lá? Aí eu falo assim, então, síndico, aí nós falamos, tem um engenheiro condominialista para chamar de seu. E vamos olhar para aquela ali central. Tá Pode valendo ser? agora? Então tá bom. Vai, tá valendo sem corte. Edição já falou ali para mim que não vai editar nada, vai direto pro síndico ver que aqui é realmente treinado. Então, síndico, Tem um engenheiro condominialista para chamar de seu.